Muito bem, a gente, nós vamos voltando aqui para o nosso estúdio, aqui para tocar o nosso barquinho, e eu quero dizer que eu já estou aqui com a nossa querida Patrícia Mello, que já providenciou a sua costumeira dancinha aqui no off da nossa transmissão. Agora nem tão off assim, né? Porque estamos aqui ao vivo em imagem também, vivo, né? Em vídeo, vivo. Então não é mais Ao vivo, a cores, e transmitindo ao vivo, né? Deixando aí todo mundo à vontade para acompanhar. Aqui a gente agora não falta recurso, está transmitindo pelo canal do Facebook, tá gravando aqui só o áudio, tá uma profusão de recursos agora para a gente não perder mais o nosso conteúdo, né? Olha, quero mandar um abraço para uma xará sua que está nos acompanhando, que é a candidata Patrícia Cardoso. Um beijo grande para você e para o Wilton, o seu esposo. Um beijo grande, obrigado pela companhia e pelo carinho de vocês. Nós estivemos sem Patrícia Mello semana passada, né, por questões de foro íntimo. Ficou bonito esse negócio de foro íntimo. Ficou lindo isso, eu gostei muito. Mas ela agora está de volta e nós estamos ainda adequando essa grade, porque a gente está fazendo tanta inclusão de novas atrações, né? E então a quantidade de gente que tem que encaixar na grade, a gente vai chegar ao ponto de ter 3 pessoas por dia falando aqui. Vocês imaginam colocando aí 3 Patrícias na terça-feira, né? Para falar, não vai ser mole. E aí você trouxe o que para nossos ouvintes hoje, Patrícia, dentro do nosso bate-papo sobre o Mais de Si? Eu quero começar o nosso dia hoje, né? O nosso programa hoje exaltando, né? Reforçando algo que aconteceu esse domingo. A gente não tem como não falar sobre Rock in Rio, né? Tornou-se um dos maiores eventos aqui que a gente tem, né, no Brasil. Uma grande marca que, inclusive, foi exportada, né, para Portugal, então levando também... Eu não digo necessariamente a nossa cultura, porque é um evento que traz artistas do mundo inteiro, traz muitos artistas internacionais, mas por ser uma produção brasileira, não deixa de estar, né, exportando a nossa inteligência para fazer gestão de grandes eventos musicais, não deixa de estar exportando, né, a nossa capacidade ali de criar uma marca única e que dura aí, né, ao longo do tempo. Assim, o Rock in Rio é um evento que as pessoas anseiam muito por ele, né? Então, assim, todo o mérito para o Medina, para sua filha, que está aí também à frente, né, da organização, principalmente das questões de sustentabilidade já há bastante tempo. Esse ano, infelizmente, não fui ao Rock in Rio, mas eu gosto muito desse evento, acompanhei em casa, pela TV e também, né, aqui, ó, que o som chega todinho aqui em casa, então mesmo desligando a TV, eu continuava participando do Rock in Rio, não tive a opção, né, de não... Não dá nem para não ir, né? Nem dizer que não quero ir. Não, você vai sim. Mas ele vem até mim. É verdade. Mas assim, eu trouxe esse tema porque não só, né, pela proporção que o Rock in Rio tem, por ser um evento que movimenta muito dinheiro aqui na nossa economia e por ter, né, essa presença em Portugal, então por ter sido algo exportado, mas também porque nesse domingo aconteceu algo incrível que nós precisamos falar disso, que foi um domingo, né, um line-up todo montado com participação feminina. Então, como eu trago sempre a nossa bandeira, não poderia deixar de fazer esse destaque, né, para os 2 palcos que só trouxeram artistas de mulher. E todos os tipos, né, de mulher, assim, não só todos os tipos de gênero musical, mas também mulheres com qualidades únicas, mulheres com talentos únicos, com estilos únicos também. Então, principalmente o show, né, da Ludmilla, que acabou repercutindo tanto aí. Não é o meu estilo, quer dizer, um estilo nem tanto, que eu até gosto de funk, mas não é minha cantora de funk favorita, mas preciso reconhecer o quanto de impacto que aquele show teve, né? De representatividade, como a própria Ludmilla abriu seu show falando, era uma mulher preta, periférica, bissexual e que estava ali movimentando muito mais gente do que vários artistas que passaram pelo palco mundo.
Então, assisti aquele show que foi muito empolgante, foi assim, uma qualidade incrível também. Ela conseguiu, né, fazer um show maravilhoso, que eu gostaria até de ter estado lá ao vivo participando dele, mas assim, ver aquilo, sabe? Tipo, é uma expressão tão forte da nossa cultura brasileira, que é o funk, e sendo representado daquela maneira por uma mulher, fez o meu coração, assim, dormir bem quentinho no domingo, sabe? Fiquei muito feliz por ver aquilo, ainda que a gente saiba que pelos bastidores acontecem muitas questões, muitas coisas, que muitas vezes artistas internacionais são mais valorizados do que artistas brasileiros, mas isso aí é outra, né, discussão que eu acho que não cabe aqui. O que cabe a gente fazer, de fato, pegar pra gente essa conquista, sabe? Essa vitória. E por que é importante a gente falar isso? Não é para bater palma para artista A ou B. É porque quando a gente consegue ver uma mulher chegar neste nível, né? Eu vou falar de novo da Ludmilla, porque eu tenho dado que conseguiu mobilizar 2 milhões para fazer aquele show. Então, quando a gente vê uma mulher com essa potência de recurso financeiro, com uma potência de energia também, de inteligência emocional para estar ali, a gente precisa valorizar isso, porque quando ela sobe naquele palco, ela está dando liberdade para cada uma de nós, mulheres, também para assumir a nossa postura de liderança, para correr atrás dos nossos sonhos, para defender as nossas próprias bandeiras. E teve uma parte do show, acho que foi logo no início, porque ela passou alguns vídeos, né, em alguns momentos, aí eu não tenho certeza agora se foi no início ou se foi no meio do show, que ela projetou lá no telão várias críticas que ela recebeu nas redes sociais ao longo aí da carreira dela, e não foram críticas só, foram ataques mesmo pessoais, a ela, né, assim, seja pela cor dela, seja pela orientação sexual dela, seja pelo estilo de música que ela canta e representa. Então foram ataques muito, assim, muito duros. Eu fiquei triste de ler alguns deles, ainda que não tenham sido sobre, né, para mim, mas ver a crueldade humana que se esconde atrás de uma rede social, né, assim, que pelo fato de você não estar ali cara a cara, essa coragem que surge do nada, porque a gente não está ali cara a cara com a pessoa. Então, assim, e ver que ela entregando tudo aquilo do tipo, olha, vocês tentaram me parar, mas eu fui muito maior do que todos vocês, sabe? Então, aquilo ali, para mim, é uma âncora de que nós, mulheres, podemos sim tudo aquilo que a gente quer, né? Desde que, claro, a gente tenha recursos para isso, né? Então eu tenho que saber o que eu quero com clareza, eu tenho que ter estratégias para chegar lá, eu tenho que conseguir me blindar emocionalmente, eu tenho que desenvolver minha autoconfiança, minha coragem, minha autoestima, tudo isso, mas é possível. Então eu quero abrir, né, a nossa discussão, assim, fazendo esse reconhecimento, e para que você, mulher que está aí ouvindo a gente, possa pegar isso para você também, né? Escolher ali a sua artista que você mais gostou, que tocou ali no domingo, ou não escolhe ninguém, pega só esse momento e fala, cara, a gente consegue, a gente é capaz. Pois é, Patrícia, olha como é interessante, né? Acho que parece a gente, mais uma vez, coincidindo, né? A gente não combina nada, a gente não se fala antes, mal a gente consegue planejar alguma coisa. Vai ter programa, vou falar hoje, é mais ou menos assim que eu e Patrícia a gente se fala, acorda de manhã cedo na terça-feira, que é o dia dela, você vai ter programa hoje? Desse jeito. E a gente não dá nem tempo de planejar nada, eu estou preocupado em eu montar o programa, ela é preocupada em falar, então a gente não consegue organizar nada, e sempre sai muito legal o nosso conteúdo, isso que é bacana. A Patrícia fazia comigo, para quem não sabe, começamos juntos fazendo o Mulher Integral, que foi o nosso primeiro conteúdo de internet, era voltado para mulheres, né? E depois passamos para o Mais de Si, mas ainda mantivemos o viés para mulheres, e agora estamos ainda mais contundente nesse viés. E hoje, Patrícia, eu sei que a gente não fala muito sobre política, mas hoje eu comecei o programa, minha resenha matinal começou exatamente com o que está acontecendo hoje. Saiu uma matéria no dia dizendo que as mulheres estão pretendendo pular do barco das campanhas eleitorais porque os partidos receberam aquela verba imensa para a campanha eleitoral, cumpriram suas cotas colocando as mulheres lá dentro do percentual que o TSE requer,
mas não distribuíram dinheiro para elas, né? Nem para elas, nem para outros homens também de campanha, aqueles do baixo clero, digamos assim, dentro dos partidos. Mas as mulheres fazem mais parte desse baixo clero do que os homens, então a maioria dessas pessoas preteridas na distribuição da verba de campanha, a verba pública de campanha, as pessoas mais preteridas foram as mulheres. É mesmo motivo para se indignar, você mulher que é candidata, é motivo de se indignar ou está se reclamando do que é vazio, do que não importa? Como é que se sente isso? Esse seria o meu segundo tema, né? Então eu queria abrir assim, né, exaltando e celebrando a nossa conquista para fazer justamente um apelo sobre isso que a gente está vivendo agora também, né? A gente está aí se aproximando das novas eleições e essa questão, né, assim, da mulher, ela tá na política por conta de cota. A cota, eu não sou contra cota nenhuma, tá? Assim, desde o início do movimento de cotas aqui no Brasil, porque eu entendo que elas vêm cumprir um papel e uma lacuna. Mas a gente entende que mesmo com a criação dessas cotas para que os partidos tenham ali 30% de candidatas mulheres, isso por si só não é a solução. Por quê? Porque essa mulher, quando ela consegue, né, ela fala assim, caraca, tá bom, eu vou entrar nesse mundo que é um mundo que ainda é predominantemente masculino, eu vou enfrentar os preconceitos, eu vou enfrentar assédio moral, que a gente sabe que acontece, já foi aí televisionado, porque as audiências, elas são, né, televisionadas, então a gente consegue ver isso acontecendo muitas vezes em tempo real. Eu vou enfrentar tudo isso. E aí chega lá, existe esse desafio, que não é novo, né? Agora talvez esteja se tornando mais evidente pelos jornais, mas já desde sempre a mulher, quando ela aceita se candidatar, quando ela peita fazer isso, ela sim o primeiro entrave, né, o primeiro desafio dela começa justamente como é que eu faço esse dinheiro chegar até mim, né? Porque primeiro vai para os homens, os mais ali, né, que tem mais chance de ganhar, e depois vai para o restante ali, o que sobra ali das mulheres, sabe? Então esse é um primeiro grande desafio, e eu acho que não é só a mulher que é candidata que deveria se revoltar. Cada uma de nós que é eleitora deveria também se revoltar com essa situação, sabe? Porque a situação política brasileira, ela não vai mudar enquanto a gente não mudar também quem nos representa. Enquanto a gente não mudar o sistema como um todo. Porque eu acredito de verdade que o problema não é o candidato A ou o candidato B. O problema é o sistema, né? E aí quando a gente vê uma evidência tão descarada, assim, de que existe preferências que, né, não caracteriza uma corrupção, mas, assim, é uma preferência, sabe? Então, assim, não deveria estar acontecendo dessa forma, né? A gente não deveria aceitar tudo isso. Então, assim, se é para cumprir cota, tá bom. Não é, né? Assim, então, já que eu tô aqui cumprindo uma obrigação da lei, já que 30% tem que ser de representação feminina, então você vai me dar a condição de igualdade para eu fazer uma campanha bem comigo que combinou, né? Cumpre minimamente comigo que combinou. Porque o que me preocupa nessa história toda, Patrícia, eu falei até mais cedo aqui, é que é mais do mesmo, que a gente sempre participou e está percebendo o que acontece. Ou seja, se o partido já não tem, né, a consciência de cumprir o que combinou com um correligionário seu, com um integrante da sua chapa, com aquele que está concorrendo em nome dele a um pleito eletivo, concorrendo a uma vaga dentro dentro do mundo político, ele vai cumprir comigo, que sou eleitor? Ele vai cumprir com o país? Ele não consegue cumprir com os seus próprios iguais dentro do partido. Ele dá banana para as mulheres do partido, ele vai dar atenção e importância a mim, a você, aos outros integrantes da sociedade brasileira. Já se demonstra daí que não há responsabilidade, nem importância, nem preocupação nenhuma com qualquer cidadão, porque ele não tem nem com o que está lá dentro. Uhum. Então, a demonstração clara para mim é de que isso é mais do mesmo, é a demonstração de um cenário que é para inglês ver.
eu tenho que cumprir a cota, porque senão eu corro o risco de ter minha chapa impugnada, minha nominata não é autorizada pelo STE, né? Pelo TSE, perdão, então eu vou correndo aí, cumpro com a cota, empurro uma quantidade de qualquer de pessoas, mas vai ficar, é café com leite. É café com leite, tornaram as mulheres café com leite. Exatamente a maioria do eleitorado brasileiro, que é de 53% de mulheres. Sim. Então tem um descompasso nesse processo. Eu dizia mais cedo que eu até entendo que a adesão das mulheres ao jogo político é menor, muito menor do que o de homens, claro, porque o jogo político é podre, é horroroso, é asqueroso, e as mulheres têm mais o que fazer. As mulheres têm mais o que fazer do que ficar participando desse jogo asqueroso. Então elas se importam sim com política, elas discutem sim política, mas daquilo que é pragmático, daquilo que resolve imediatamente na vida delas, né? É o que vai atingir diretamente o dinheiro delas na compra no supermercado, que vai atingir diretamente a qualidade do ensino do seu filho na escola e por aí vai. O jogo político, o jogo de politicagem, né, de negociar, essas coisas, as mulheres não gostam, então elas aderem pouco ao processo, ao jogo político. Então, você tem que trazer as mulheres para esse jogo. E para que esse jogo deixe de ser um jogo de negociado para ser um jogo melhor, mais mulheres precisam integrar a política. É um troço meio complicado. Ora, o partido cumpre a cota, porque tem que cumprir por obrigação do TSE, e ao mesmo tempo não lhes municia de dinheiro para a campanha, não desfinancia a campanha. O que eles querem? Eu cumpri a cota, elas não entraram porque ninguém votou nelas. Ora, quem é que vai saber que uma outra candidata uma outra mulher candidata se ela não consegue nem divulgar o próprio nome e o próprio número como candidata do partido? Então é uma desigualdade, um descompasso que deixa claro que aquilo que a gente às vezes fica pensando assim, pô, mas as mulheres falam tanto de desigualdade, isso é meio exagero, poxa, essa militância me enche o saco. Tá aí, flagrante, descarado na frente de todo mundo, o que está acontecendo dentro dos partidos. Imagina na sociedade brasileira. Exatamente. E a gente, eu quis trazer isso aqui como um segundo tema também hoje, porque nós, mulheres, precisamos rever tudo isso. Né? Assim, eu já tive a oportunidade de conversar com minha avó, por exemplo, mais no início desse ano, quando completou, né, os 90 anos do voto feminino aqui no Brasil. Eu liguei para minha avó e falei, e aí, vó, hoje, né, a gente está completando aqui 90 anos, como é que foi para você? Como é que foi isso, sabe? E ela me contou que para ela foi uma grande festa, assim, ela falou assim, nossa, o meu pai, né, o meu bisavô que eu não conheci, ele fazia questão de que quando a gente completasse ali, né, chegasse na idade, ele levava a gente para ir lá, para tirar o título. Para ele era mais importante a gente ter o título do que a gente ter o nosso RG e tal, e eu fiquei muito animada, muito empolgada com aquela conquista, e aí, porque eu ia poder votar e tal, minha avó não tem mais idade, esse ano acho que ela não vai votar, mas na última eleição em 2018, assim, ela nem precisaria mais por conta da idade, mas ela fez questão de ir lá e votar, então assim, eu fiquei tão sensibilizada com aquilo, e em algum momento da história a gente perdeu isso, sabe, a gente deu como normal uma conquista que não tem 100 anos, e que ela é determinante no nosso destino, sabe? No nosso futuro. A gente precisa olhar para, sim, tirar esse ranço que a gente está da política, mas ir para outra camada mais embaixo, né? Por que esse ranço está acontecendo? O que eu preciso aqui ajudar a transformar? Né? Como é que eu posso, através do meu voto, já que esse ainda é o sistema, né? Como é que eu posso fazer algo diferente, mesmo que não surta efeito agora? Porque da mesma forma, essas mulheres que eu estou exaltando que estiveram no Rock in Rio, elas não começaram a carreira delas ontem, nem anteontem, nem ano passado. A maioria já está aí, né? Eu lembro da Ivete, eu adolescente, um dos meus primeiros shows foi da Ivete, quando ela ainda estava, né, em um outro ponto da carreira dela, não era solo e tal. Então, assim, a gente precisa continuar. Meu voto, se ele não fizer efeito nessa eleição, que seja na próxima, que eu não desista, mas eu preciso, como eleitora também, buscar alguém que tenha capacidade de falar por mim, né? Alguém que entenda o meu lugar de fala, porque... De presente, né?
E não é só uma questão de inteligência, que entenda os meus problemas, que entenda aquilo que, numa sociedade machista, os problemas estruturais que nós mulheres enfrentamos. Porque se, por um lado, o dinheiro não chega para essas eleitoras, né, para essas candidatas, desculpa, e elas não conseguem estar ali defendendo aquilo que é importante para a gente, que é a saúde feminina, que é a questão da defasagem salarial, da dificuldade que nós temos de conseguir, né, as mesmas oportunidades, não só na política, mas em diferentes setores da economia brasileira. A gente tem também, por outro lado, a menina de 11 anos que foi estuprada novamente, que está grávida novamente. Algo que, né, uma polêmica toda que aconteceu ano passado, que foi um bafafá gigantesco em torno da questão do aborto, né? Tanta ali mobilização para que ela deve fazer, ela não deve fazer, né? A família não deveria ter impedido ela e tal. A menina que nunca foi assistida corretamente, né, volta para casa e agora está mais uma vez diante de uma segunda gravidez. Então, assim, são questões que estão acontecendo que nós, mulheres, precisamos parar e falar, caramba, deixa eu colocar a minha religião aqui de lado um momento, deixa eu colocar aqui de lado o meu universo, que talvez seja maravilhoso, deixa eu me sensibilizar, por exemplo, com o fato de que mulheres que estão numa situação, que existem mulheres que estão numa situação tão vulnerável que elas não conseguem nem comprar absorvente. Verdade. E olha, ela menstrua todo mês, sabe? Então, assim, são muitas questões acontecendo que nós mulheres, que somos a maioria, não só na população, mas também de eleitores, precisamos parar e pensar o que a gente está fazendo com essa vantagem, com esse benefício que a gente tem nas mãos. Olha, Patrícia, eu tenho aqui em minhas mãos, a gente graças a Deus, tem tido audiências cada vez mais amplas, maiores e mais plurais, né? Então a gente tem de todos os lados, pessoas que pensam diferente da gente e tudo mais. E tem aqui o testemunho de uma candidata, eu não vou dar o nome para não expô-la, mas ela está dizendo aqui, olha, eu, por exemplo, recebi aqui um convite do partido X para que eu concorresse à eleição e me foi prometido 100 mil reais. E eu imaginei que 100 mil reais seria possível realizar uma campanha mínima. É a minha primeira vez, eu não estava imaginando nada de diferente. Pois bem, depois de muito custo, muita luta, muita exigência, depois de já ter gasto dinheiro próprio, eles me colocaram na conta 10 mil reais. Lembrando que o fundo partidário decidido no Congresso Nacional por suas excelências é da casa de bilhões. Mais exatamente, se não me engano, 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. Os partidos recebem, dividem isso, e para a quem foi prometido 100 mil, foi dado 10 mil, mais ou menos no sentido aí, ó, lambe os beiços. E lambe os beiços, né? E afinal de contas já cumpriram, né? Com a cota, né? Já conseguiram a autorização do TSE para aquela nominata, já liberaram a possibilidade deles concorrerem, né? Então, você já serviu ao que eu pretendia, portanto, toma aí 10 mil, vai para casa e fica quieta e cala a boca. É mais ou menos nesse sentido, é o café com leite, né? Você é café com leite, não está brincando de verdade, não está valendo. Então, quer dizer, a gente não consegue ter probidade, né, igualdade, nem dentro dos partidos políticos. Nem dentro dos partidos políticos. Eles vão lutar por isto fora deles? Existe ambiência para que se lute por igualdade de gêneros? Se essa igualdade não acontece dentro dos partidos, são eles que vão lutar por isso, por essa igualdade? É uma brincadeira, né? Isso que está se pretendendo passar para a gente. A cota é interessante no sentido de que força a se pensar nessa direção, mas se for tratado dessa forma, nada mais é do que mais do mesmo, como eu sempre costumo dizer. É chover no molhado, estamos na mesma draga, muito pelo contrário, agora demonstrando a ignomínia, a desfaçatez, a pilandragem e a vagabundice desses partidos com as pessoas que, de certa forma, se entregam ou se doam para tentar melhorar a vida de tantas outras mulheres Brasil afora. Uhum. E o que me preocupa nisso tudo é a descrença.
Porque a gente chega nesse ponto em que, né, de ver tudo isso e falar, caramba, e agora? Né? O que vai acontecer? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Então, tanto nós, eleitores aqui do outro lado, quanto essas mulheres muito valentes, muito corajosas, que se lançam nisso, tanto um lado quanto o outro pode vir a chegar nesse mesmo ponto da descrença. E de falar, então, quer saber? Desiste. Melhor não fazer nada. Né? Melhor eu vou lá, voto qualquer um, ou eu nem voto e depois eu justifico, ou quer saber, eu nem vou me candidatar, porque eu vou chegar lá, eu não vou receber nada mesmo, ainda vou ficar no preju, porque eu vou investir dinheiro aqui do meu próprio bolso, eu nunca mais eu vou ver isso de volta. E aí, nesse momento em que a gente decide dentro da gente não acreditar mais, tudo muda. E muda para pior. Porque eu paro de tentar. Eu paro de me esforçar. Eu paro de fazer ações alinhadas com aquilo que eu acredito, com a mudança que eu quero ver, com a mudança que eu sei que eu posso gerar, sabe? E aí é aquilo, assim, né? Aquilo que eu vejo no meu mundo eu crio. Então, se eu tô vendo um mundo em que a política não funciona, que é tudo muito, né, assim, podre, e eu não estou dizendo que não seja, tá, gente? Eu concordo em muitos aspectos, né? Eu sei que tem muita coisa que a gente precisa, de fato, ajustar. Mas se eu só olho para isso, se eu só vejo isso, eu vou achar cada vez mais elementos, né, que me comprovem que isso, de fato, é tudo muito podre, é tudo muito corrupto, esse mundo não é para mim, não vale a pena tentar, e aí eu me afasto cada vez mais daquilo, eu paro de me interessar pela vida política, eu paro de me interessar por aquilo que está acontecendo, eu esvazio de mim o meu próprio poder de mudar as coisas. E aí é tudo que eles mais querem, é tudo que eles mais querem, e eu dou a eles exatamente isso, sabe? Então, assim, vamos estar atentos, sim, vamos acompanhar as notícias, os fatos, sim. Vamos reclamar, sim. Vamos exigir os nossos direitos, sim. Mas não vamos perder a nossa esperança. É só isso, sabe? É só isso. É fazer até conseguir. Não é fazer para conseguir. Né? Então, vou lá, eu vou me candidatar. Não é para conseguir vencer na próxima eleição. É até eu conseguir. Então, vou ter que voltar novamente daqui a 4 anos. Ou daqui a 2 anos, se eu for concorrer a um outro cargo. Beleza, volta, mas não desista. Sabe por quê? Eu preciso de você. Eu preciso de você lá. E assim como eu preciso, muitas outras mulheres precisam. Muitas meninas precisam. Que talvez estejam correndo o risco de perder a vida. Porque não têm os seus direitos garantidos. Porque não tem um mínimo de estrutura, né? Seja na vara de família, seja ali na assistência social, seja na saúde pública, para garantir que ela possa chegar à vida adulta dela, sem que ninguém tire dela não só aquele elemento, né, aquela inocência da infância dela, mas sem que ninguém tire a própria possibilidade de vida dela mesmo, real, sabe? Verdade. Com gravidez fora do tempo, porque elas estavam ali em situação de vulnerabilidade, foram abusadas, sabe? Então, assim, o meu apelo é para que tanto nós, mulheres, que somos eleitores, que a gente possa, assim, pesquisar bem, fazer um voto consciente e um voto em mulheres que possam representar as nossas questões de uma forma geral, né, das mulheres, ainda que a gente não esteja nessa situação de vulnerabilidade, mas que a gente vote em quem possa cuidar dessas pessoas também, que a gente vote por todos nós. E você, mulher, que é candidata e que está passando aí um monte de perrengue, que eu imagino que de fato você esteja passando, que você não está fantasiando, você não está se vitimizando, você não está exagerando, eu tenho consciência de que você passa, assim, além dos meus parabéns, sabe, para você, assim, de todo o meu reconhecimento, que você jamais perca a sua esperança nesse papel que você pode, sim, cumprir, e que você continue lutando até o momento de você chegar lá. Muito bem, Patrícia, como sempre, a gente faz aqui um bate-papo bem interessante, né? Sempre muito pertinente, e por mais que a gente não planeje nada, parece que a coisa vai fluindo com uma facilidade, né, com uma pertinência impressionante, né? É uma fluência muito bacana. Eu fico muito contente que a gente chegue a esse ponto. Bom, mas já são quase 4 anos de trabalho juntos, né?
nesses nossos bate-papos aqui pela telinha e também presencialmente. Eu quero até te dizer que nós estamos reeditando, né, fazendo reedição nova de todo o nosso conteúdo do canal do Link TV. Estamos passando por um novo planejamento de SEO para repostar todos os nossos conteúdos, e parece que isso está funcionando muito, porque está realmente trazendo de volta os temas, né, a baila, e está havendo comentário, coisa que antes não acontecia, né, muito, porque os vídeos não tinham o mesmo impulsionamento, e agora está gerando novos comentários, porque, na verdade, o que a gente percebe quando está fazendo essas reedições é de que o nosso conteúdo continua atualizadíssimo, né, extremamente atual, evidente, né, são temas que estão aí para serem discutidos no dia a dia. Então vai ser muito legal participar disso, e eu quero que você acompanhe esses resultados, né, para que você sempre coloque aí o seu dedo aqui e ali naquilo que está saindo como resultado do nosso forno, mas dizer para você o seguinte: vale muito a pena fazer o que a gente está fazendo, porque tem gente ainda hoje, pela atualidade com que a gente sempre trouxe esses temas, despertando para coisas que nós falamos lá atrás, né, e que estão se percebendo hoje. E para você ver como coisas antigas são pertinentes, independente do tempo com que ela é falada, você falou agora de desanimar por conta daquilo que acontece no dia a dia da gente. Eu vou trazer aqui, eu vou ler uma frase de Rui Barbosa. Prestem atenção, Rui Barbosa morreu em 1923. Ele falou isso, portanto, antes de 1923, mesmo que tenha falado isso no leito de morte, foi em 1923. E olha como é atual o que ele está dizendo. Abre aspas. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Fecha aspas. Rui Barbosa, no mínimo, em 1923. Tem coisa mais atual do que essa frase? Não é? E é sobre isso, né? E é sobre isso. E Rui Barbosa está extremamente atual. Rui Barbosa é pop. Patrícia Mello, um beijo grande para você. Dá um abraço na Regina e no Celso também. Um beijo para sua vovó e para todo mundo aí na sua casa, para o seu sobrinho. E até semana que vem com mais de Si com Patrícia Mello. Para você que está me ouvindo, não sai daí, a gente volta já já. Vamos de música.